Forças da Coreia do Norte invadem a Coreia do Sul. Dia 20 de julho de 69, 3 astronautas pousavam no Mar da Tranquilidade, na Lua. A Alemanha é uma só nação. Terroristas tomam 4 aviões comerciais. 2 deles colidem contra as Torres Gêmeas em Nova York. Yes, we can! Que só começamos a conhecer há 15 dias, isso significa que a nossa experiência anterior não conta muito agora no combate a esse novo tipo de vírus e os médicos têm que começar praticamente do zero. Então, nós chegamos agora em 2100 na marca de 11 bilhões de habitantes, né, muito em função do crescimento da população na África. Né. O século XXI foi marcado por um aumento das taxas de natalidade africana, né, ao mesmo tempo que a Europa e outros países como o Brasil diminuíram o seu ritmo de crescimento. Né. Então, nós chegamos nesse momento a essa marca de 11 bilhões de habitantes, em grande parte em função do crescimento africano. Né. Os africanos vão representar 4 bilhões de habitantes em 2100. Essa situação difícil que nós chegamos em 2100 com a superpopulação é consequência da má administração dos diversos países, da má vontade política, da péssima distribuição de renda, da falta de educação para o controle da natalidade, dentre outros vários fatores que a gente poderia ampliar um pouco mais. A economia da China se torna a maior superpotência do mundo, superando a dos Estados Unidos, que ocuparam a posição desde a Segunda Guerra Mundial. De acordo com a pesquisa internacional Pew Research Center, em Washington, a China vem se desenvolvendo em ritmo geométrico nos últimos anos, destacando-se visivelmente na economia mundial e aproveitando cada oportunidade de investimento. A principal consequência dessa superpopulação, a gente pode pensar em 2 aspectos. Por exemplo, do ponto de vista dos recursos naturais, como conciliar uma população tão grande com uma utilização sustentável desses recursos. E também a gente pode pensar numa outra consequência, que são políticas públicas para essa população grande e que vive cada vez mais. Né? Então, a reforma de um sistema previdenciário, políticas para a área de saúde, para que a gente possa viver com qualidade. Então, a principal consequência da superpopulação é a miséria, falta de emprego e falta de alimento para todo mundo, por conta do esgotamento das áreas agricultáveis. Em 2027, sinais da escassez de água potável começam a aparecer. Lugares subdesenvolvidos como a África e alguns países da Ásia já sofrem sérios problemas por causa da água. Há programas por parte dos governos que controlam o consumo de água e também iniciou-se a venda e a luta por água em países que sofrem grandes períodos de seca. A gente pode pensar na seguinte relação, né? Países com uma população muito grande, né, normalmente são países em desenvolvimento ou países subdesenvolvidos. Né? Quanto menos escolarizada a população, quanto mais rural e menos urbana, as pessoas tendem a ter mais filhos. Né? Por exemplo, no campo as pessoas têm mais filhos porque os filhos também, de alguma forma, contribuem como força de trabalho. Né? E na medida em que você vai para a cidade, né, tem acesso à informação, conhece os métodos contraceptivos, né? A ideia é que as pessoas planejem o tamanho da família, né? Vão tendo vão elaborando essa ideia do planejamento familiar, né? E isso é muito urbano e está ligado a um certo nível de desenvolvimento. O primeiro homem pisa em Marte hoje, dia 9 de outubro de 2039. Após anos de pesquisa, a NASA conseguiu desenvolver uma tecnologia de viagem rápida, onde de longas distâncias da Terra a gente consegue chegar em um curto período de tempo. Nos países mais pobres ou países em desenvolvimento, você não tem um controle de natalidade. Né? No geral, as pessoas não fazem um planejamento familiar. Né? Então, ter uma superpopulação, ou o que você está chamando aí de descontrole
nesse ritmo de crescimento da população está intimamente ligada ao nível de desenvolvimento do país, né? Então, quanto mais subdesenvolvido, né, quanto menos acesso à informação, a tendência é que a população cresça mais, até porque as pessoas desconhecem métodos para fazer esse controle de natalidade ou planejar o tamanho da família. Se nós tivermos ainda uma distribuição equitativa das áreas do planeta e do uso dos recursos naturais, nós teremos muito mais pessoas para explorar essa terra de maneira sustentável, podendo atender todo mundo, desde que não cresçamos mais do que já somos. 11 bilhões já está de bom tamanho. França, antiga República Democrática, após a Guerra Civil entre 2068 e 2072, instaura o primeiro governo anarquista desde a formatação da ideologia humana. Novas crises políticas e socioeconômicas são previstas por toda a Europa. Então, a teoria malthusiana, ela parte da ideia que a população ela cresce como uma progressão geométrica, né, e a produção de alimentos como uma progressão aritmética, né. Dessa premissa vem a ideia dos malthusianos de que uma população grande gera miséria, gera pobreza, gera subdesenvolvimento, né. A teoria reformista, a teoria essa que eu concordo muito mais, ela parte de uma lógica contrária a essa, né. Ela parte da ideia de que é o subdesenvolvimento, a pobreza que gera uma população grande, né. O fato das pessoas não terem acesso à informação, à educação, enfim, à escolarização, faz com que elas não planejem, desconheçam os métodos contraceptivos, né, e daí esse crescimento da população exagerado, desordenado. Então eu penso o seguinte: se nós considerarmos algumas religiões, elas tiveram e têm uma influência decisiva para o aumento da população, uma vez que o controle da natalidade ele não é entendido como algo que deva ser feito. Se nós pegarmos os muçulmanos, por exemplo, eles sempre tiveram e têm muitos filhos. E eles não vão controlar a natalidade, enquanto essa mentalidade religiosa não mudar. O homem chega à galáxia mais próxima do sistema solar. Agora Andrômeda está na nossa nova lista de territórios alcançados. Tudo isso graças a uma tecnologia desenvolvida pela empresa brasileira, que nos permite viajar a velocidades superiores à da luz no espaço, conhecido como dobra espacial. Com esse feito, após 53 dias de viagem, a nave que partiu no dia 21 de outubro de 2076 tem como seu destino final o planeta UB169, que aparentemente tem características semelhantes à da Terra. Partindo do pressuposto que a gente vive num mundo cada vez mais urbano, né, que nesse momento, 2100, 90% das pessoas vivem nas cidades, né, eu acho que, pensando na perspectiva de um futuro melhor, nós temos que cobrar dos nossos governantes políticas de planejamento urbano, né, para a gente poder viver com mais qualidade de vida, pensando nessa realidade do urbano, né, como que a gente pode planejar o espaço urbano no sentido de proporcionar mais qualidade de vida para nós, né, e isso passa pelo poder público, passa pela cobrança que a gente pode fazer em cima dos nossos governantes. Precisaria haver uma mudança que passasse pelos líderes das nações, entendendo que nós vivemos num mundo que é para todos. Não é um mundo só para os mais ricos, não é um mundo só para aqueles que conseguiram desenvolver mais tecnologia, é um mundo, a Terra, um lugar, é a casa de todos nós. Precisamos passar a contar com a vontade dos grandes dirigentes, como responsáveis pelas decisões que devam ser tomadas no sentido de orientar o mundo todo para que nós possamos partilhar melhor este planeta, com mais equidade, com mais solidariedade, com mais igualdade.